Olá, meu caro, é campanha de Dia dos Pais na Paddock BR, com várias estampas de Fórmula 1 com altíssima qualidade na loja, que vocês já estão bem acostumados para o seu paizão. E a campanha é a seguinte: 2 camisas agora saem por R$229 e 4 camisas saem pelo preço de R$399. E você tem direito a isso usando o cupom Primeira Fila que está aparecendo na tela, com bônus de R$10 off e um chaveiro pistas da sua escolha. Presentei o seu pai, o seu avô, enfim, com a Paddock BR, link na descrição. Sim, sou eu, Kevin Vendedor, falando desse jeito aqui na propaganda, na inserção. Já pode almoçar, gente? Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e bora de mais um GP da Áustria. Outra vez? Rapaz, eu tô no hiperfoco GP da Áustria, cara, deve ser o que? O terceiro volta-volta dessa corrida em 2 meses? Mas enfim, volta-volta nesse domingão, né, pós-Copa do Mundo. E a corrida em questão é o GP da Áustria de 2024. Uma corrida que desandou de vez a disputa entre Max Verstappen e Lando Norris, com um final dramático entre eles, uma doideira. E eu acho que também foi uma corrida boa, velho. Foi uma corrida boa, cara, emocionante, teve do fim, foi legal, foi legal. Então, sem mais enrolações, vocês aí já sabem, bora para o vídeo. Temos que relembrar como estava a boa temporada de 2024 reta ali, que estava começando a engrenar. Após o começo avassalador de Max Verstappen vencendo 4 das 5 primeiras corridas, as coisas começaram a ficar equilibradas após Miami, onde agora sim o holandês tinha uma ameaça. Seguia vencendo, mas era ameaçado, sofria mais para vencer. Ainda assim estava de boa, eram 7 vitórias nas primeiras 10 corridas do ano, sobrando para o resto. O cara tava ganhando, velho, não tinha jeito, cuja classificação do campeonato estava assim, meus caros. Max Verstappen estava dominando a temporada mesmo com ameaças de McLaren e Ferrari agora, com 69 pontos de vantagem para Lando Norris, é muita coisa. Mas enfim, ainda tinha muito chão pela frente, né, mais da metade da temporada. Assim chegávamos para o GP da Áustria, que bem seria um fim de semana em sprint. Então as atividades começavam logo na sexta-feira. No SQ1 ficaram de fora Ricardo, Hülkenberg, Albon, Bottas e Zhou. No SQ2 ficaram fora Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda e Sargent. E a pole ficou então com Max Verstappen, que tinha trucidado geral até ali no final de semana, onde o grid para sprint ficou assim: Max, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Pérez, Ocon, Gasly e Leclerc, que nem fez tempo por problemas, fechando o top 10. Aí vamos para a sprint, logo de manhãzinha, sabadão, que era acordar cedo, onde as siglas iam se apagar e começava a sprint race. E eu vou falar rápido aqui as coisas relacionadas a sprint, porque, né, gente, se for alongar, ferrou, né, cara? Pô, nem é tão importante assim pra poder alongar. É verdade. Verstappen largou muito bem e manteve a P1, enquanto Norris resistia à pressão de Piastri e o Sainz pegava a P4. E aí chegamos na volta 5 e tivemos a melhor briga da sprint. Lando Norris deu um mergulhão no grampo da curva 3 e assim ultrapassava Verstappen. Porém, ele cometeu um baita erro, deixou o lado de dentro aberto na curva seguinte. Puxa, pé de pano, mas você é burro! Verstappen mergulhou sem grandes dificuldades, passou ele, para piorar, o Piastri passou logo em seguida. Boa, Lando Norris, tô gostando de ver, hein? Ô, aula de defesa. Depois disso não tivemos muitas coisas. No máximo as Mercedes brigando com as Ferraris ali, né, uma briguinha bem show. E assim Max Verstappen vencia a sprint e começava muito bem o final de semana. A classificação ficou assim: Verstappen, Piastri, Norris no top 3. E fechando as zonas de pontos lá estavam Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc e o morto do Pérez. Aí sim, depois de toda essa papagaiada de sprint, vamos para o quali de fato, onde o Q1 foi extremamente equilibrado, menos de 6 décimos separando o primeiro do 19º. Mas ficaram fora Albon, Stroll, Bottas, Sargent e Zhou, os mesmos de sempre. No Q2 foi a vez de Ricardo, Magnussen, Gasly, Tsunoda e Alonso ficarem fora. Enquanto no Q3, Max Verstappen com quase meio segundo de vantagem conquistava a pole position. Bicho, que loucura, meio segundo. Tudo isso? Ninguém tira a vitória dele, ninguém tira. E o grid então estava assim: Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Piastri, que despencou bizarramente no fim, Pérez, Hülkenberg e grande quali e Ocon fechando o top 10. Estávamos esperando uma corrida insuportável porque tudo até aqui tá bem previsível. Pois bem, domingão de corrida, um belo som em Spielberg na
Áustria e tudo para o domínio de Max Verstappen. Porque se com disputa ele tava vencendo, imagina com ele sendo claramente o mais rápido no final de semana. Então assim a gente as segundos merece apagar e começava o GP da Áustria, Österreich. Verstappen largou bem de novo e Norris segurava a P2. E tínhamos um quase repeteco da sprint. Mas a outra McLaren de Piastri já se envolveu em um rosco, pois o Pérez jogou ele lá para fora da pista e seu pilastra perdia a posição. E o Leclerc ia para os boxes, pois danificou a asa e já começou uma loucura isso daqui. A briga principal ali no início estava sendo entre as Mercedes, onde o Hamilton até passou o Russell, mas acabou sendo repassado na reta seguinte. O Sainz então passou o Hamilton, pois estava devolvendo a posição por um incidente na primeira volta, e o Piastri fazia uma manobra espetacular por fora para passar o Pérez. Aprende aí, Pérez, como fazer uma ultrapassagem limpa. As primeiras paradas aconteceram ali na volta 10, ali começava, e a Ferrari parou de novo com o Leclerc. O cara já tinha parado na primeira volta, bicho. Ele tava tomando quase volta no Verstappen, velho. Que isso, cara? Então, por favor, desista. Enquanto isso, o Alonso quase matava o Guan Yu Zhou e seria punido 10 segundos por isso. Na volta 22 pararam Russell e Sainz, enquanto o Hamilton era punido em 5 segundos por cruzar a linha branca de entrada nos boxes. Boa, Hamilton. Parabéns! Norris e Verstappen paravam com um sustinho de unsafe release, mas segue o jogo. Pérez era punido com excesso de velocidade nos boxes, 5 segundos nele, e o Leclerc parava de novo. Bicho, o cara já parou 3 vezes em 35 voltas. O que a Ferrari tá fazendo? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Aí ele coringa mesmo, cara. Não tem culpa dessa vez não tem culpa do Leclerc. As Alpines estavam quase se matando, dando entretenimento pra gente numa corrida morna. Porém, a corrida do Verstappen tava tranquila, 8 segundos de vantagem para o Norris, show. Até que ele fala ali perto da volta 40 que os pneus estavam ruins, assim, do nada. E a diferença que era de 8 segundos, já estava quase em 6 segundos, bicho. E aí que na volta 51, tanto o Verstappen quanto o Norris param nos boxes. E nisso acontece o desastre, pit stop de 6,5 segundos do Max. Só nisso ele perdeu aí 4 segundos. E o Anta na volta de saída ainda fritou tudo e estragou o pneu. Gente, o Lando Norris vai brigar pela vitória, temos uma corrida. Enquanto a Red Bull fazia um pit de 8 segundos para o Pérez para mostrar que não foi acidente, eles estavam mal mesmo. A vantagem já estava em 1 segundo, faltando 20 para o fim quase, velho, assim, tá disputa, mano, tá ali. E tem muito chão pela frente. Agora, gente, se sente aí, coloque o cinto, porque vem uma disputa daquelas. Volta 55 e o Norris faz o primeiro ataque por fora, mas sem sucesso. Onde o inglês reclamou que o holandês mexeu na freada. Olha a polêmica aí. Polêmica! O Lando tomava advertência por limite de pista, mas uma fora ele seria punido. E é só falar nisso que o Lando mete um dive bomb doido na volta 59, só que vai parar lá fora da pista. E nisso tem que devolver a posição. Mas assim, era só questão de tempo para punir, né? Volta 61 e temos o outro ataque. Ele começava a manobra por fora, depois tenta por fora na curva seguinte, mas segue não dando. A pressão continuava e aí vem a volta 63, onde o Lando Norris dá outro dive bomb, agora ele fica na pista, mas o Verstappen vai lá fora e mantém a posição. Manobra polêmica, pois o Lando devolveu a posição da outra vez. E aqui seguiu sem nada, então abre essa polêmica aí, se bem que eu acho que não teve nada de errado. Isso vai dar uma confusão. E aqui seguiu sem nada, tá? Lembra até aquele lá do Hamilton em Abu Dhabi 2021, mas a briga tá boa, vamos nessa, cara, o final de corrida tá bom. O negócio tava esquentando e chegamos na volta 64, onde eles se tocam na curva 3 e, rapaz, deu ruim de vez. Deu ruim, meu Deus. Eita! Verstappen e Norris se tocaram. Aconteceu aquilo que a gente tava querendo, o caos, o toque, a desgraça. Furou o pneu do Max Verstappen, furou o pneu do Lando Norris também. O Max ainda foi lá e jogou ele pra fora da pista, é um maluco. O Norris foi punido com o track limits, mas nessa altura, cara, tanto faz. O Verstappen ainda conseguiu trocar o pneu e voltar em quinto, mas o Lando tava fora, meu irmão. Que loucura, cara, que loucura. Esse é Libertadores. O Max fez isso e ainda saiu aumentando a vantagem no campeonato. Insano, insano. Ele seria punido em 10 segundos pelo incidente. Justa punição, mas não vai mudar nem o preço do arroz nem o preço do dólar. Assim, George Russell era o líder da corrida. Do nada. Do nada, você nem viu ele tá líder. De onde ele veio? Ele não tava nem perto da briga, cara. Tava ali morto, em terceiro, suave, tranquilo. Enquanto o Piastri era o segundo após uma manobraça sobre Carlos Sainz. Baita prova do australiano. Assim, nessa corrida maluca, reta final incrível, gira histórica, George Russell venceu sua segunda corrida na Fórmula 1, venceu o GP da Áustria em 2024. Uou! Ele que tava de boa, em terceiro, sem grandes perigos, pegando pódios importantes, terminou vencendo a corrida. Ele vai reclamar, por acaso? Nem um pouco. Em segundo chegou o Piastri, em terceiro chegou o Sainz.
Sainz, num pódio totalmente inesperado diante do que foi a corrida. Agora eu quero saber o que o Pascal Siakam tá fazendo entregando troféu no pódio, cara. É rolê aleatório da desgrama. Enfim, a classificação ficou assim: Russell vencedor do nada, Piastri em segundo em uma boa corrida, Sainz em terceiro, Hamilton em quarto, Verstappen punido em quinto, Hulk em sexto de Haas, que resultadaço. E fechando a zona de pontos só estava o Pérez, meu Deus, o cara tá atrás da Haas, Magnussen, Ricardo e Gasly. Abandonaram apenas o Norris. Sim, somente ele. Olha que sorte do caramba. Já a classificação do campeonato estava dessa forma. O Verstappen foi lá, brigou com o Norris, bateu nele, furou pneu, perdeu posições, foi punido. E ainda assim saiu mais líder ainda dessa corrida. Porque além de tudo, o Leclerc se lascou todo. Mas a temporada ficaria muito boa dali pra frente. Isso pois com a Red Bull mais vulnerável, outras equipes foram vencendo, como McLaren, Mercedes e Ferrari. Assim tivemos muitas corridas boas na segunda metade de temporada. E uma possível batalha pelo título. Mas diante de muitos vacilos do Norris, isso não foi possível. E o campeonato acabou em Las Vegas. E esse GP da Áustria foi uma das grandes corridas de 2024. E esse foi o GP do Volta a Volta de hoje. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera, que é muito importante, tá? Além de hypar, se possível, tá certo? Na descrição do nosso Instagram, Primeira Fila F1, o TikTok também é Primeira Fila F1, tá tudo lá, onde eu faço conteúdinhos, né, de videozolas, vídeos curtos. Né, também tem o meu Twitter, que é F1, e os outros canais estão tudo aqui embaixo, tá? Os outros canais podem ali passar, que é canal pra caramba, tá? Aqui estão os membros, se quiser virar um, seja aqui embaixo, se quiser virar, show, se não quiser, beleza, fica à vontade, tá? Porque, enfim, é simbólico, tá? Se você quiser, show, se não quiser, beleza. Sugestões aqui nos comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, vai aparecer os canais e videozinhos aqui, então, falou!